Posso ficar com isso? É para minha mãe. Nádia correu até a enfermeira que jogava roupas em um tambor hospitalar. Ela não tem mais o que vestir. E de onde foi que você saiu, hein? Perguntou a enfermeira, cansada. Eu tô por aqui faz tempo. Fico esperando vocês jogarem alguma coisa fora. Eu sei que às vezes trazem roupas. A minha mãe tá sem nada para usar. Tá vendo como tá frio? A sua mãe é que devia sair para trabalhar e não mandar a filha fuçar o lixo dos outros. Tá bom, leva logo o que quiser e desaparece antes que os chefes te vejam. Anda, depressa. Nádia agarrou o casaco que a enfermeira segurava e saiu correndo do galpão do hospital. Um achado e tanto. O casaco tinha gola de pele. Era feito de um tecido grosso e quente, pesado, de um lindo tom marrom chocolate. E tinha um cheiro tão gostoso. Perfume, lavanda, sabonete e algo muito familiar. Ela chegou logo em casa, subindo até o 5º andar do velho prédio onde morava. Empurrou a porta de entrada, que como sempre estava destrancada. Mãe! Mãe! Olha só o casaco que eu trouxe para você. A menina entrou no quarto e parou ao lado da cama, onde dormia uma mulher muito magra. Suas mãos longas e finas seguravam sobre o peito um livro de poemas de sua amada poetisa. Os cabelos castanho escuros estavam soltos sobre o travesseiro em ondas desordenadas. Ai, que susto! Acho que cochilei um pouco. O que você trouxe? Um casaco lindo para você. Estavam tirando umas roupas no hospital. Aí eu pedi. Eu sei que você tá sem nada para sair. Que menina esperta! E a mamãe aqui que não melhora de jeito nenhum. Vou descansar só mais um pouquinho e já preparo algo pro jantar. Não, mãe, pode descansar. Eu mesma cozinho o macarrão e como aquela sardinha enlatada. Por favor, descansa. Lena estava doente há tempos. Ela tinha sido diagnosticada com depressão, uma doença que a consumia por dentro, destruindo sua vida. Ainda hoje, a depressão costuma ser subestimada, tratada como simples mau humor, ou até como preguiça. Mas é uma doença real, como qualquer outra. Uma doença que precisa de cuidados médicos e muitas vezes até mesmo medicamentos. Lena precisava de cuidados médicos, mas só percebeu isso quando já era tarde. Até então, tentava enfrentar tudo sozinha. Ela desmoronou quando sua carreira como artista plástica começou a ruir. Ela tinha nascido em uma família operária comum, estudado em uma escola de artes e depois feito um curso técnico. Sempre se dedicou com entusiasmo e amor ao trabalho criativo. Lena, você acha mesmo que vai ganhar o pão só rabiscando por aí? Que tipo de profissão é essa? Pintora? Dizia o pai, que queria que ela fosse advogada ou contadora. Mas, pai, eu gosto disso, e sou boa no que faço. Eu tenho talento. Ah, talento. Um artista talentoso nasce uma vez a cada 100 anos. E na nossa família nunca teve nenhum. Que talento é esse que você diz ter? Mas Lena era firme em sua decisão. Depois de se formar, conseguiu uma vaga na oficina de um artista renomado, onde trabalhava por um salário quase simbólico enquanto aprendia aquele ofício exigente. Vicente Soares, o mestre, dizia que ela tinha talento, que precisava continuar estudando, se desenvolvendo e nunca parar de criar. Lena acreditava em si mesma. Sabia que aquela era uma fase de sacrifício, que precisava investir tempo e esforço, mas que, um dia, seria reconhecida. Por ora, ficava com as tarefas mais humildes. Limpava a oficina, lavava os pincéis, raspava o chão cheio de tinta, carregava esculturas de gesso quebradas e preparava as telas. Só depois de tudo pronto é que ela se colocava num canto, diante do seu cavalete, e começava a pintar. Nada mal, Lena. Nada mal mesmo, dizia Vicente, observando seu empenho. Mas aqui eu colocaria um pouco de branco. Assim a água do rio vai brilhar como se fosse de verdade. Lena obedecia com atenção. Ela também adorava os dias em que os velhos amigos artistas do mestre vinham visitá-lo. Passavam horas discutindo pintura, técnicas, composição. Certa vez, um desses amigos apareceu acompanhado do filho, Kleber, um rapaz de 24 anos. O pai era um artista consagrado, requisitado, e por isso mesmo, muito rico. Kleber seguia seus passos. Embora seu talento fosse mediano, os contatos do pai abriram muitas portas. Ele já havia construído uma carreira. Suas obras vendiam bem,
e os críticos diziam que ele tinha um estilo próprio, bastava estudar um pouco para entender. Ninguém ousava chamá-lo de medíocre. E Kleber, assim que viu Lena, imediatamente se interessou por ela. Alta, com um semblante sério. Lena estava concentrada diante da tela, aplicando pinceladas largas com firmeza, jogando de vez em quando os longos cabelos castanhos para trás. Kleber não conseguiu evitar, ficou hipnotizado. Você pinta de forma belíssima, comentou ele, olhando por cima do ombro dela. Muito talentosa. Deixe-me ajudar. Com cuidado, ele recolheu os cabelos dela e prendeu num coque. Pronto. Agora eles não vão mais te atrapalhar, sorriu. Lena olhou para aqueles olhos negros como carvão e perdeu o chão. Era como se o mundo tivesse começado a girar. Foi amor. Amor de verdade, intenso, arrebatador, desde o primeiro olhar até o último suspiro. Pelo menos, era isso que ela acreditava. Eles se casaram e foram morar no apartamento que os pais de Kleber haviam lhe dado. Foram tempos leves, felizes. Participavam de encontros com outros artistas, festas, e passavam horas trabalhando diante do cavalete. Pintavam bastante, mas só Kleber vendia seus quadros. Lena pintava para si mesma, e tudo ficava guardado. Não entendo por que não consigo vender nada. Será que pinto tão mal assim? Talvez pinte bem, mas não é o que o público quer agora. Você tem que fazer algo que as pessoas queiram ver, algo que combine com a parede da sala delas. Mas isso é negócio. Eu faço arte. E quem precisa de arte sem dinheiro? Acabou o tempo do artista faminto. Hoje o artista tem que ser feliz e bem alimentado, como qualquer um. Olha, você vai participar da próxima exposição, né? Já que seu pai é o organizador. Será que sobra um espacinho para mim? Um cantinho na parede da galeria? Acho difícil. Já tá tudo reservado. Certo dia, Lena ouviu uma conversa estranha entre Kleber e o pai dele. Na hora, não deu muita importância. Pai, ela pinta muito bem. Se começar a expor, meu nome vai perder destaque. Só pode haver uma estrela na família. Lena achou que ele estivesse brincando. Mas Kleber falava sério. Com o tempo, o talento dela ia ficando mais evidente, como um bom vinho, ganhando profundidade, refinamento, valor. E Kleber percebia isso. Começou a sentir raiva. Como assim? Ela era talentosa, e ele, só mediano? A verdade é que Kleber só era conhecido por causa da ajuda do pai. Lena acabou esquecendo aquela conversa, principalmente depois que descobriu que estava grávida. E ele não ficou nem um pouco animado com a notícia. Lena, por outro lado, sempre sonhou em ser mãe, estava radiante. Já imaginava como seria ensinar o filho a pintar. Mas quando Nádia nasceu, o marido nem se aproximou. Ai, não! Ela é tão pequenininha. Não faço ideia do que fazer com isso, nem de como segurar. Vai que eu deixo cair ou quebro alguma coisa. Não, não, não. Tira ela de perto de mim. Lena tentou justificar aquilo como estresse. Talvez todos os homens sejam assim no início. Para a mulher é mais fácil. Ele só precisa de um tempo para se acostumar. Mas Kleber nunca se acostumou. Ele se irritava com o choro da filha, que atrapalhava sua concentração. Recusava-se a dormir no mesmo quarto que ela. Ficava furioso quando ela engatinhava pela casa e espalhava os objetos. A paciência dele chegou ao fim quando Nádia derrubou sua mesa com tintas e pincéis. Ela só tentou se levantar do chão, apoiando-se, e tudo tombou sobre ela. A menina não se machucou, mas levou um susto enorme. Lena, que estava na cozinha preparando o jantar, correu para o quarto, apavorada, e se ajoelhou ao lado da filha. Meu amor, você se machucou? Que susto! Tá tudo bem, não precisa ter medo. Lena, quando é que você vai começar a cuidar dessa menina de verdade? Tá vendo o que ela fez? Gritou Kleber, entrando no ateliê. E você por que tá gritando? Já te pedi 1000 vezes para manter essa porta fechada. E se ela tivesse se ferido? Você que devia cuidar melhor dela, em vez de ficar mandando em mim. Explica para ela que aqui não pode entrar, estando aberto ou não. Se ela estragou a minha tinta prata que meu pai trouxe da Itália, eu juro que não sei o que vou fazer com vocês. Kleber estava transtornado. Explicar o quê? Ela é só uma criança. Você podia,
Pelo menos, cuidar dela um pouco enquanto eu tô na cozinha. Eu não tô dando conta de tudo, e você só fica jogado no sofá. Jogado. Eu tô elaborando ideias para minha nova obra. Tenho uma exposição chegando e preciso me preparar. Mas claro que você não entende isso. Você é uma inútil. Nunca vai chegar aonde eu cheguei. Que artista o quê? Você devia era cozinhar mingau e lavar fralda. Agora limpa essa bagunça toda. Eu tenho que trabalhar. Kleber, você tá louco? O rosto de Lena se contorceu de mágoa e raiva. Eu não sou inútil, você sabe disso. Chega. Deixa isso pra lá. Leva ela daqui. Lena não conseguia perdoar aquelas palavras. Ficou em silêncio, continuou com as tarefas da casa, mas não esqueceu nada. No fim, deixou Kleber, flagrou ele no ateliê com uma aluna da escola de artes. O marido nem tentou se justificar. Apenas disse: eu sou artista. Preciso de novas emoções para pintar. Tô só me preparando para a próxima exposição. Lena pegou Nádia, e com 2 malas, mudou-se para o antigo apartamento dos pais, num prédio velho e sem elevador. Na primeira noite ali, sentou-se no sofá e ficou pensando. Meu pai estava certo. Eu sou uma inútil. Devia ter estudado contabilidade. Ou quem sabe, virado cozinheira. E agora? Como vou viver? Nádia crescia. Lena vivia de bicos, mal conseguia pagar o básico. Tentou vaga em oficinas, escolas de arte, cursos técnicos, mas ninguém queria contratá-la. Percebeu que o mundo da arte não era mais para ela. Acabou aceitando o trabalho como faxineira e se convenceu de que não servia para mais nada. Aquela mulher criativa e talentosa foi esmagada pela vida e depois descartada. Lamentava por si mesma, mas, acima de tudo, sofria por não conseguir dar à filha o que ela merecia. Foi quando a depressão a derrubou de vez. Lena não conseguia mais fazer nada. Não tinha forças nem para levantar da cama, escovar os dentes ou preparar o café da manhã. Mas Nádia a amava com todo o coração. E tinha pena da mãe. Desde pequena, aprendeu a ser séria e independente, como tantas crianças que crescem em lares difíceis. Quando ainda estava no jardim de infância, escondia pedaços de pão com queijo e trazia para Lena. Depois, já maior, passando para a escola, tornou-se ainda mais decidida e responsável que muitos adultos. Ela havia notado, havia tempos, que o hospital da cidade descartava roupas boas. Nádia era quem cuidava da casa. Aos 9 anos, já entendia que, se não encontrasse algo útil para a mãe, ela passaria frio no inverno. Por isso, ao encontrar o casaco naquele dia, ficou muito orgulhosa de si. Mãe, eu só vou limpar direitinho e você vai poder usar. Tem até um pelo aqui, parece até de verdade. Aliás, você tomou os remédios? Tomei sim, minha filha. Tudo certinho, como o médico mandou. Pode ficar tranquila, respondeu Lena, exausta. Nádia colocou o casaco sobre o sofá, pegou uma escovinha e começou a limpá-lo. Enquanto isso, resolveu verificar os 2 bolsos laterais. Vazios. Depois, achou um bolso interno, fechado com um pequeno botão bordô, parecia ter sido costurado à mão. Desabotoou com cuidado, enfiou a mão e sentiu algo de papel lá dentro. Imagina se for dinheiro. A gente tá precisando tanto, murmurou, sonhadora. Mas, para sua decepção, não havia dinheiro ali. Era um envelope com uma carta dentro. No destinatário, lia-se, Vila Campo Belo, Casa 2, para Alex Ferraz. Não havia selos nem carimbo dos correios. Isso queria dizer que a carta nunca tinha sido enviada. Nádia abriu o envelope e tirou de dentro uma folha de caderno amarelada, escrita com uma caligrafia tremida. Meu nome é Margarida Duarte. Meu querido neto, se algum dia você encontrar esta carta, saiba que eu te amei muito. Nesta casa onde você vive agora, passei os momentos mais felizes da minha vida. Depois, precisei partir às pressas, não por vontade própria. Eu me sacrifiquei para proteger o único homem que amei e a minha filha. Atrás do armário, no ateliê, dentro da parede, há um esconderijo. Lá você vai encontrar algo que pode te ajudar se um dia estiver em dificuldade. A minha vida seguiu o rumo que tinha que seguir. Me perdoe, e peça perdão à sua mãe por mim também. Cometi muitos erros, mas não havia outra escolha. Adeus.
Seja feliz. Sua avó, Zina. Nádia releu a carta várias vezes. Ela era escrita de um jeito diferente, antigo. Não parecia com o modo como as pessoas falam hoje. A menina correu até a mãe. Mãe, olha só o que eu achei no casaco. Lena abriu os olhos com esforço, pegou o envelope e leu a carta. Ah, deve ser alguma piada. Joga isso fora e esquece. Minha cabeça tá doendo demais. Jogar fora? Mas é endereçada a esse tal de Alex. A gente devia entregar. E se ele estiver esperando uma mensagem da avó? E se for só uma brincadeira? A avó já morreu. Com certeza ele foi avisado. Não inventa coisa. Mãe, eu sei que você não vai me deixar ir sozinha para essa tal de Campo Belo. É claro que não vou deixar. Você não vai conseguir pegar ônibus sem um adulto. Eu dou um jeito. Mãe, a gente precisa tentar. Vai que é verdade. E se tiver ouro escondido na parede da casa? E diamantes também, né? Ai, tá bom. Você vai acabar fazendo o que quer mesmo. Mas primeiro vamos até o hospital, tentar descobrir quem era a dona desse casaco. Apesar do cansaço e do mal-estar, na manhã seguinte Lena e Nádia foram até a clínica. Ficaram muito tempo esperando na entrada, até que avistaram a mesma enfermeira idosa. Com licença, posso te perguntar uma coisa? O que foi agora? Ah, é você, menina. Veio buscar mais roupa? Não tem mais nada por enquanto. Não, não é isso, respondeu Lena depressa. No casaco que você deu pra gente, tinha um envelope. Com dinheiro. A enfermeira se assustou. Não, era uma carta, para um neto. Você sabe quem era a dona do casaco? Olha, informações sobre pacientes são confidenciais. Eu entendo. Mas a gente não quer fazer nada de errado. Aceita um chocolatinho? Um chá? É que a gente só queria entender melhor quem ela era. O nome dela era Margarida Duarte. Baixinha, educada, muito delicada. Acho que era artista, ou talvez professora de música, ou de literatura. Falava bonito, sabe? Ela veio pra cá pra passar os últimos dias de vida. O marido dela era horrível, frio, mal educado. Só disse, levem logo, não quero mais vê-la, e largou as coisas dela aqui. Foi deixada assim mesmo. Ela não lembrava de nada do passado, nem contava muita coisa. Só ficava olhando pela janela, balançando a cabeça, murmurando. Mas às vezes, parecia que alguma luz descia nela, e começava a falar sobre arte. Às vezes também chorava, falava de um tal de Alex, de uma mulher chamada Vera, e de um certo Timóteo. Dizia que foi forçada a abandoná-los, que tinha sido ameaçada de morte. Mas eram só momentos curtos. Depois vinham os apagões, o choro, o desespero. Não sabia onde estava. E esse Alex, ou a tal Vera, ninguém veio visitá-la. Ninguém. Nem sinal. Nem o marido voltava. Sei que uma vez a médica perguntou para ele, será que os parentes dela poderiam vir? E ele respondeu, ela inventou tudo isso. Essas pessoas nunca existiram. No fim, ela faleceu. E o marido nem quis recolher as coisas dela. Ficou tudo aqui mesmo, concluiu a enfermeira Neide, dando de ombros. Bom, não tenho mais perguntas. Muito obrigada pela ajuda. Acho que o melhor é irmos pessoalmente entregar essa carta para o destinatário. Ah, então aproveita para descobrir se ele existe mesmo ou se era tudo invenção da cabeça dela, disse Neide, com ironia. A vila fica a umas 2 horas daqui de ônibus. Tem certeza de que quer fazer isso? Tenho sim, mãe. Mas vamos gastar o restinho do dinheiro, e o auxílio só chega na semana que vem. E para comer? Como a gente vai viver? A gente dá um jeito. Mãe, precisamos entregar essa carta. E lá foram elas para a Vila Campo Belo. Tiveram que pegar 2 ônibus, e depois seguir a pé da parada até os pequenos casarões de tijolos antigos. Nádia segurava o envelope com força. Lena, enrolada no casaco, já sentia que talvez aquilo tudo tivesse sido um erro, mas agora não havia mais como voltar atrás. É essa casa aqui. Só tem 2 ruas mesmo, disse Nádia, começando a bater no portão. Tem alguém aí? Abre, por favor. Na varanda apareceu um homem, alto, com alguns fios grisalhos, vestindo um suéter grosso de mangas arregaçadas.
Ele limpava as mãos sujas de tinta num pano velho e olhava com surpresa para as visitantes inesperadas. Que barulheira é essa, minha nossa? Assustaram a vila inteira. Quem são vocês? Boa tarde, disse Lena, exausta. Estamos procurando por Alex Ferraz. Temos uma carta para ele. Sou eu mesmo. Que carta é essa? Vocês não parecem carteiras. É uma longa história. Aqui está, disse Lena, estendendo o envelope por cima do portão. É de Margarida Duarte. De quem? Tá falando sério? Ele desceu correndo os degraus da varanda e pegou o envelope com cuidado. Tirou a carta de dentro, leu uma vez, depois outra, mais uma. Em seguida, cobriu o rosto com as mãos. Não pode ser. É uma carta da vovó Zina. Lena e Nádia trocaram um olhar. Ficaram paradas, observando o homem que, ao que tudo indicava, começava a chorar. O senhor está bem? Perguntou Lena, por fim. Sim, sim. Desculpem. Onde já se viu deixar vocês no portão? Entrem, vamos tomar um chá. E aí eu conto tudo. Elas entraram. A casa era simples, típica de interior, com assoalho rangendo, cortinas de renda amareladas pelo sol, uma pilha de lenha perto do fogão, uma mesa de madeira com a tinta azul descascada e cadeiras de estilos variados. O ambiente tinha cheiro de flores secas, batata frita, poeira e tinta. Uau! Tô sentindo cheiro de tinta base. E também de óleo e acrílica. O senhor é artista? Sou, sim, como a minha avó. Só quem entende do assunto reconhece esse cheiro, respondeu Alex. Você já pintou alguma vez? Já, mas hoje em dia não mais. Minha saúde não permite. Ah, mas na minha opinião, quando o coração e a alma estão em crise, pintar é o melhor remédio. No começo a gente se obriga. Depois, alguma coisa desperta aqui dentro e o pincel ganha asas. Faz tanto tempo que não pego num pincel. Nem forças eu tenho. Parece que tá tudo vazio por dentro. Então tenta preencher esse vazio com arte. Sorriu ele. Digo isso por experiência. Aliás, qual o seu nome? Lena. E essa é minha filha, Nádia. É um prazer. Sentem-se à mesa. Ele colocou na frente delas canecas diferentes, cada uma de um modelo. Não costumo receber visitas. Por enquanto, só chá mesmo. Moço, essa senhora era mesmo sua avó? Perguntou Nádia, jogando o quarto cubo de açúcar na caneca. Era sim. Mãe da minha mãe, Vera. A nossa história de família não foi muito feliz. Não. A vovó Margarida e o vovô moravam aqui, nessa casa mesmo. Ele trabalhava com agricultura. E ela era pintora. Vinha de uma família de professores, gente muito culta. Morava na cidade, mas conheceu meu avô por acaso, numa feira rural. Ele estava lá vendendo melancias. Ela tinha ido com as amigas comprar frutas. Trocaram umas palavras, se encantaram um pelo outro, e pronto. Foi amor à primeira vista. Mesmo com os pais dela sendo contra, ela largou tudo e veio morar aqui, com ele. Trabalhava na mesma oficina em que eu pinto hoje. Também dava aulas de arte na escola. E, pelo que dizem, era feliz. Meu avô amava muito minha avó. Apoiava todos os projetos dela, comprava telas, tintas. Ele mesmo não sabia desenhar, mas se admirava com tudo o que ela fazia. Os quadros dela pareciam reais, desde paisagens até flores em vasos. Depois nasceu minha mãe, a Vera. Mas nem ela nem meu avô foram aceitos pela família da vovó. O pai dela era um homem autoritário e fez de tudo para separá-los e forçar a filha a voltar para a cidade. E foi isso que aconteceu. Numa tarde qualquer, com meu avô no campo e a Vera ainda no jardim de infância, a vovó Margarida simplesmente desapareceu. Dizem que o pai dela apareceu aqui, a levou à força para a cidade e ameaçou destruir tudo, a casa, a família inteira. Ela nunca conseguiu voltar. O pai dela organizou o divórcio rapidinho e ainda casou ela com o sujeito do círculo social dele. E isso foi o fim. Minha mãe cresceu com o pai e nunca mais viu a vovó Margarida. Não sei se a mantiveram presa ou se ela mesma teve medo de voltar. Mas muitos anos depois, eu e minha mãe fomos à cidade e vimos uma senhora pintando no parque. Era uma artista de rua. Minha mãe a reconheceu. Era ela. Mas não conseguia perdoar o fato de ter sido abandonada daquele jeito. Foi até ela,
Disse que eu era seu neto, e que nunca perdoaria. Disse que ela não tinha filha, nem neto. Ah, e tem mais. No dia em que o pai dela levou, ele revirou a casa inteira, como se estivesse procurando alguma coisa. Mas não tinha nada para levar. Só pegou a filha e foi embora. Então, vai ver o que ele procurava está mesmo na parede. Exclamou Nádia. Claro, ouro e diamantes, respondeu Alex, rindo. Bom, vamos lá ver. Eles desceram até o ateliê. Estava uma bagunça terrível. Telas, tintas, pincéis, esculturas de gesso. Tudo espalhado pelo chão, sobre a mesa, até nas bordas das janelas. No centro da sala, havia um cavalete com uma pintura inacabada. Era nela que Alex estava trabalhando quando Lena e Nádia chegaram. Que lindo! O rio, as nuvens, parecem de verdade. E a cúpula da igreja brilhando. É o nosso rio. Esses são os arredores daqui. Vocês nunca vieram? Nunca. Então vou ter que fazer um tour com vocês. Bom, acho que o armário de que a vovó falava na carta é esse aqui. Tá aqui desde os tempos do Império. No canto, havia um armário de madeira enorme, abarrotado de tralhas de pintura. Certo, precisamos esvaziar e puxar ele. Me ajudam? Claro, disse Nádia, correndo para tirar cuidadosamente tudo lá de dentro. Logo os adultos se juntaram a ela. Quando o armário ficou vazio, Alex o empurrou com esforço. Atrás dele, só uma parede lisa. Não tem nada aqui, disse ele, pensativo, passando a mão pela parede. Os tijolos estão bem firmes, como se fossem parte do corpo da casa. Mas, espera um pouco. Um dos tijolos parecia diferente. Estava solto. Pega aquela espátula de ferro para mim, por favor, pediu ele a Nádia. Ela correu para buscar. Lena, sentada em uma cadeira, observava tudo com atenção. Sentia uma saudade profunda daquele ambiente. Era como se tivesse voltado a respirar. Pronto. Alex retirou o tijolo e enfiou a mão na abertura da parede. Uau! O que é isso? Ele puxou um lenço de renda amarelado, cuidadosamente amarrado em volta de algo pesado. Desfez o nó com dificuldade e soltou um assobio de surpresa. Dentro, havia um anel de ouro maciço com uma pedra brilhante enorme, um par de brincos combinando e ainda um pingente de ouro com uma pedra vermelha preso a uma corrente grossa. Isso aqui vale uma fortuna. E que coisa linda, comentou Alex. Hoje em dia ninguém faz mais peças assim. Os antiquários pagariam uma verdadeira fortuna por isso. Lena se inclinou para olhar melhor. São realmente valiosas, ao que parece. Aposto que sua avó trouxe isso da casa dos pais, escondeu aqui e ficou esperando por uma vida melhor. O pai dela procurava por isso e nunca encontrou. E ela? Ela deve ter lembrado dessas joias a vida inteira. Não podia voltar aqui, não podia contar. Deve ter escrito aquela carta no momento de desespero. E a gente acabou encontrando, por um milagre. Pois é. Agora, o que fazer com isso tudo? Sorriu Alex. Essa parte eu não sei. Bom, é uma preocupação boa de se ter, disse Lena, com um leve sorriso. Ficamos felizes por ter ajudado. Mas agora precisamos ir. Ela se levantou, cansada. Ir? Mas para onde? Os ônibus já pararam de circular. E aqui nem adianta tentar chamar táxi. Fiquem. Tem espaço de sobra. Posso arrumar um sofá velho, mas bem confortável. Ah, a gente não tá acostumada. Começou Lena a recusar, meio sem jeito. Mas, no fundo, não queria ir embora. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia algo diferente. Um calor reconfortante. Fica com a gente, vai, disse Alex. Nádia, me ajuda a preparar um cantinho para elas dormirem. E elas ficaram. Pela primeira vez em muitos anos, Lena dormiu sem dor, sem angústia. Sentia-se em paz, protegida. Naquela casa de madeira antiga, ao lado daquele artista gentil, como se ele fosse aquele homem que ela sempre esperou. Nádia também dormia tranquila, como se o coração finalmente tivesse sossegado. Na manhã seguinte, Lena acordou cedo, cheia de energia e com humor renovado. Foi até a cozinha, deu uma olhada nas prateleiras, abriu a geladeira e preparou um café da manhã simples, mas delicioso.
Eu nem imaginava que dava para fazer um omelete tão gostoso e uns sanduíches maravilhosos numa cozinha de solteiro, disse Alex, sorrindo. Como é que você conseguiu? Ah, eu nem sei. Simplesmente saiu assim, respondeu Lena. Nádia sorria, devorando o café da manhã com gosto. Fazia tempo que sua mãe não cozinhava algo tão gostoso. E se eu te fizesse uma proposta? Disse Alex, encarando-a com um olhar calmo e direto. Que tal preparar esses cafés maravilhosos todos os dias, e depois irmos juntos pro ateliê criar? Acho que chegou a hora de despertar de novo seu talento. Lena se surpreendeu com a proposta, mas logo sorriu. Uau, isso foi inesperado, mas acho que aceito. Só que, antes precisamos perguntar o que pensa sobre isso a pessoa mais importante da minha vida. Ela olhou para Nádia, com um sorriso brincalhão. A menina respondeu sem hesitar. Eu tô amando estar aqui. Então estamos combinados, disse Alex, aliviado. Vamos até o ateliê? Curiosamente, o sentimento que nasceu entre Lena e Alex logo nos primeiros instantes permaneceu com eles. Eles não estavam enganados. Começaram a viver como uma verdadeira família, unida por amor, compreensão e um apoio que curava. Lena voltou a acreditar em si mesma. Redescobriu que era uma artista talentosa, única, com uma força interior que o mundo quase tinha apagado, mas não conseguiu. Pintava com prazer, e seu coração transbordava de felicidade. Seguia com o tratamento da depressão, mas os médicos observavam um progresso surpreendente. Logo, ela poderia deixar os remédios para trás. Já Nádia se adaptou à vida na vila com facilidade, tornando-se o terror dos garotos locais. Também não queria mais saber da cidade. A natureza parecia ter sido feita para ela. Mas um dia, tiveram que voltar à cidade. Foi quando Lena e Alex Ferraz apresentaram juntos a exposição de Arte e Vida no Campo. Quem é essa mulher no retrato? Perguntou uma senhora de óculos com correntinha, observando um quadro com atenção. O vestido é tão elegante. E essas joias? Que maravilhosas! Ela também vivia na vila? Sim. Essa é Margarida Duarte, avó do meu marido. Ela foi incrivelmente feliz naquela vila. Assim como nós somos agora, respondeu Lena, com ternura. Nossa! Mas, você está usando brincos idênticos aos dela. São os mesmos. Que trabalho delicado e valioso. Pode acreditar, eu entendo de pedras. Aliás, estou disposta a comprar. Diga o valor. De jeito nenhum, exclamou Lena, sorrindo. É um presente do meu marido. E além disso, uma relíquia da nossa família. Lena? Ela se virou ao ouvir uma voz estranhamente familiar. Era a Kleber. Mas já não era mais o homem bonito de antes. Estava acima do peso, mal vestido, o rosto por fazer, e exalava cheiro de bebida barata. Você tá ótima. Como vai a vida? Vim, aliás, te parabenizar pela exposição. Obrigada. Tá tudo bem. E você, não parece estar tão bem assim. A vida deu umas pancadas. Meu pai faliu, talvez tenha ouvido falar. Depois veio uma crise criativa, não consigo mais vender nada, e nem inspiração eu tenho. Tive que vender o apartamento para pagar dívidas. Agora moro numa pensão, lá na Rua da Paz. É onde tô agora. Que pena. Sua antiga oficina era incrível. Pois é, sinto falta. Lena, queria aproveitar para te perguntar, será que você me empresta um dinheiro? Ou se tiver algum trabalho, uma encomenda de pintura, ficaria muito grato. Ajuda aí, vai, pelos velhos tempos. Não, Kleber. Não posso te ajudar. Cada um colheu o que plantou. Eu sabia, sempre soube que você era assim. Tô pedindo tão pouco. Como é que você consegue me negar? Nesse momento, Nádia se aproximou, usando um vestido leve, esvoaçante, e os cabelos cacheados como os da mãe. Nádia, minha filha, como você tá linda. Virou uma moça. Lembra de mim? Sou seu pai. Você não vai deixar seu pai na mão, vai? Mãe, quem é esse? Perguntou ela, séria. Meu pai é o Alex. Ela sabia perfeitamente quem era Kleber, mas o olhou com desprezo. Não te conheço e nem quero conhecer. Se não sair agora, vamos chamar a polícia. Ela pegou a mãe pela mão e a levou até Alex. Kleber pegou uma taça de espumante da bandeja,
bebeu num gole só e lançou um olhar amargo, cheio de inveja, para aquela família de artistas, unidos, felizes. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.